Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Vamos voltar aqui a um tema, padre, que estávamos aí falando, deu muito o que falar a respeito. Parece que o Brasil conheceu finalmente o padre Olivier Rioux, né, padre? Com a gente eles não conheciam, padre, mas aí parece que recentemente até a Resistência, até o Movimento RR, até o Monfort, eles estão divulgando o padre Rioux. E é interessante, padre, eu vi aí defesas do padre Rioux falando que ele condenava o sede-vacantismo, sendo ele sede-vacantista, e sendo em meio assim, meio tendências, né, posição de tesista, né, também. Mas é isso, padre, o que você tem a dizer aí, qual é a tua visão desse movimento tupiniquim aí, que só tem no Brasil? Só tem no Brasil. O que aconteceu assim? Olha, doutor, o que nos parece aqui, como nós estamos cansados de dizer, o Brasil é um país bem brasileiro, não é? Aqui é uma terra muito rica. Qualquer coisa que você plantar aqui vai nascer, o bem e o mal. Isso significa que, normalmente, qualquer coisa que se diz no Brasil torna-se verdade, independentemente se tem fonte ou não. Então, desde que quando nós gravamos lá ainda antes do Natal, aquele episódio que só foi ao ar no dia 1º de fevereiro deste ano de 2026, houve várias e várias controvérsias sobre a figura do padre Olivier Rioux e outras menores também. Então, como explicar esse tipo de coisa? Olha, sociologicamente falando, é até mesmo difícil explicar isso, porque não há uma razão racional, não há uma lógica formal sobre isso. São coisas que vão acontecendo e que não fazem certo sentido. Então, são objeções que parecem fora do local. Por exemplo, Padre Olivier Rioux permite os fiéis todos irem na missa do IBP, do Instituto do Bom Pastor, lá na França ainda, que é o centro lá do IBP. Será que é verdade? Padre? Apesar de que o padre Rioux sempre condenou a missa na Cum. Então são coisas assim, doutor, que não batem com a realidade. Imagina se eu chegasse ao senhor e dissesse: doutor Yuri, o padre Tchekada sempre defendeu que Bento XVI era papa. Te parece lógico isso, doutor? Não. Não. Eu ficaria assim... Essa pessoa aí tomou cerveja, tá lendo, deu errado, então, quando nós vemos coisas assim, a gente pensa, mas o que está acontecendo? Será que é um erro de tradução? Não nos parece muito lógico. Então, para sanar esse tipo de coisa, aqui no Apostolado São Lucas, como os senhores bem sabem, o doutor produziu uma série de vídeos, desde quando nós gravamos ainda lá antes do Natal de 2025 e no dia 1º de fevereiro, quando foi a público o episódio, muita coisa aconteceu. Disseram, inclusive, que o doutor tinha falsificado os e-mails do padre Rioux, disseram isso. E também disseram que os frades lá de Avrilê também não tinham respondido ao doutor Yuri, que o doutor Yuri estava falsificando os e-mails dos frades dominicanos lá de Avrilê da Resistência. Impressionante. Tanto que o recolhedor foi obrigado a publicar no site o próprio e-mail que foi trocado entre o doutor e os frades. Então, assim, uma coisa muito feia, um episódio muito triste. Nós vemos que o debate no Brasil não é sério, nunca será sério, jamais foi sério, infelizmente. Ninguém assim. aceita a verdade. Padre. Ninguém aceita a verdade. Eles não aceitam a verdade e, assim, se você errou, eles não vão aceitar também que erraram. Impressionante. Acontece. Então, bem, para sanar, então, finalmente, com todos os pingos nos is esta questão do padre Rioux, nós viemos aqui colocar alguns links na mesa para que os senhores tenham acesso. Então, o primeiro deles é o Em Defesa do Padre Olivier Rioux. Isso vocês podem encontrar lá no recolhedor, onde há uma série de links sobre o padre Olivier Rioux e o seu trabalho. Recomendo que todos vejam este link na descrição. Para além disso, como eu não diria nem mesmo debate, não é? Eu diria... Acho que no Brasil nunca foi tão estudado o padre Rioux, né, padre? Incrível. Nesse ano, assim, que passou. E nós vimos o resultado qual foi, não é, doutor? Que situação, não é mesmo? O pessoal começa defendendo o Rioux e acaba em João Paulo II. É uma tristeza. De qualquer forma, nós vimos que não foi um debate, não foi uma disputácio, foi assim, foi uma escaramuça bem tupânica, eu diria, uma coisa bem feia. Mas, o que acontece? Tudo isso aconteceu no meio sede-vacantista, envolveu fraternidade, envolveu também resistência. E aí, farpas trocadas de lá e para cá, uma confusão generalizada. Então, muitas coisas apareceram que complicaram a vida da resistência em certo sentido. Uma delas é este artigo em defesa do padre Olivier Rioux. O que é interessante é que os livros e artigos abordados neste texto lá no recolhedor sobre o padre Rioux, em defesa dele, o último que está lá é um chamado Hervé Rissen e padre Olivier Rioux. Muito interessante esse daí, recomendo que os senhores assistam, inclusive. Depois, há um texto lá do dia 27 de janeiro de 2026 chamado Dom Tomás de Aquino, Resistência, Dom Carlo Maria Viganò e a Política, Halimã e Democracia Cristã. Bem, eu não sei se o senhor chegou a ver, doutor, mas alguns membros da resistência estavam falando contra o Halimã, o senhor acredita? Olha. Que não pode fazer Halimã, que não pode fazer partido político, que república é o anticristo e que não se pode votar em mal menor e nada disso. Muito bonito, cara. Então a gente acha estranho, sabe, quando a gente olha lá no site do mosteiro,
a Cruzada de Rosários pelas eleições no Brasil, 2018. Mas como isso, padre? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, padre? Pois é. Como? Messias Jair, em defesa de Jair Messias Bolsonaro. Para quem lembra dessa época, tem muita gente, inclusive, eu já estava no meio, me lembro perfeitamente disso, o mosteiro conduziu uma série de orações para... Cruzada de Rosário. Exato, que foi promovido pelo padre Jair, lá da Bahia, na época. Se não me engano, inclusive está morto, posso estar enganado. É ele ou outro padre da Bahia. Eu não sei, eu não ando nesses meios, mas penso que é assim. Está dizendo, as próximas eleições serão decisivas para o nosso país e, em virtude do grande perigo iminente, Padre Jair pede aos fiéis de toda a resistência que façam uma escala de 30 dias de rosários ininterruptos, cada horário com 30 minutos de 7/9 até 7/10, dias das eleições e de Nossa Senhora do Rosário, com a seguinte intenção, que o Imaculado Coração de Maria salve o Brasil e destrua o comunismo nestas eleições. Padre, é que se você não torcer para o Bolsonaro, padre, você ipso facto do PT comunista. Exato. Inclusive até sede-vacantistas entraram na onda, como o senhor sabe. Brincadeira. E também, lá no Mosteiro de Nossa Senhora da Fé e do Rosário, há um texto do Dom Viganò sobre o Rosário pelo Brasil. Olha só. Em que o Dom Viganò saiu em defesa de Jair Messias Bolsonaro e louvando a ação da resistência em rezar pelas eleições do Brasil e pela eleição do Bolsonaro. Inclusive, há uma foto do Bolsonaro com os religiosos lá do Mosteiro da Resistência. E existem vários sermões em que isto aparece, inclusive. E aí nós chegamos em 2025, em 2026, o povo da Resistência falando contra o Halimã, falando contra a democracia cristã. Eu vi gente até da Resistência publicando, Antônio Conselheiro. Assim, é uma coisa engraçada, porque eu acho que esqueceram de contar. Eles mudaram, mas como assim, padre? O nome em propaganda chama-se rebranding, quando é assim, sabe? É quando você muda a marca da sua marca sem mudá-la. Entendi. É uma nova roupagem. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu nesse meio. Nós estamos aqui somente colocando para que fique registrado. Esse final de ano de 2025 e começo de 2026 foi muito estranho na resistência, inclusive. Deu muito problema, deu muita pancadaria, gente... Olha, foi um caos, quem sabe, sabe. Outra coisa interessante é que a resistência agora deu uma de canonista, sabe, doutor? É uma coisa engraçada. Impressionante. Porque nós estamos aqui no Recolhedor e há um ótimo texto comentado do Charles Augustini sobre o cânon 188, especialmente o ponto 4, que quem desvia-se publicamente da fé católica está fora da igreja sem necessidade de qualquer declaração. E o comentário diz assim... Mas calma aí, padre, que eu não entendi. Eles vão publicar esse livro aí, esse canonista aí? Precisamente. Para a resistência? Sim. Então, você veja... Então, você tem que ler o contexto, veja bem. E aqui diz o comentário. Defecção da fé católica. Tem gente que tem dificuldade de pronunciar essa palavra, inclusive. Conheço casos engraçados. Se for pública, priva a pessoa de todos os ofícios eclesiásticos que possua. Não, porém, o mero cisma se não estiver ligado à heresia. Ou seja, o Charles Augustini, canonista, comentando que a heresia já retira a pessoa diretamente do seu ofício da igreja. E aí esse povo vai falar contra o sede-vacantismo, sendo que está vendendo um livro que embasa a posição sede-vacantista. É uma coisa bem complicada, sabe? Tivemos, então... Mas eu acho que você precisa de um curso, padre, para entender o que ele está querendo dizer. Com 20 aulas, com R$300, é isso, eu concordo. Esse povo da resistência tem que gastar dinheiro mesmo, então tem que sustentar o povo, é isso aí. Olha, o fiel da resistência deve ter muito dinheiro, né, padre? Não, que Deus... Haja campanha, que Deus continue abençoando, vendendo muito, principalmente livro de canonista, Rio, tem que vender mesmo. Olha, não, o pessoal acha que nós somos contra. Não, tem que vender, pessoal, é isso aí, venda mais, não tem problema. Uma coisa interessante aqui, quando chega a grande época da questão do Padre Rio, quando a coisa estourou mesmo, que foi lá no dia 1º de fevereiro, que foi publicado no Totalice e também no Recolhedor, a posição teológica do Padre Rio. Está aqui no canal do Dr. Yuri. E deu uma confusão dos diabos, porque o Padre Rio claramente rejeita Paulo VI, o Padre Rio escreve... Paróquia de Paulo VI, cooperação com os desvios modernistas. É inaceitável. Se você tem qualquer ligação com a missa de Paulo VI ou com o modernismo, você está inaceitável. Resistência à legalidade, ou seja, a posição defrevista. É insustentável e nenhum documento do magistério pode corroborar essa tese. Ou seja... Nenhum documento, padre? Está dizendo aqui, como o senhor mesmo leu. E nós lemos, inclusive, lá no Natal, doutor. E, por fim, a catolicidade fora dessa falsa legalidade, que seria a posição sede-vacantista ou sede-privacionismo, que o Padre Rio defende como moralmente lícita de ser defendida. Então, isso aqui deu um problema aqui no Brasil. Teve gente que ficou sem dormir aí, aparentemente, deu uma confusão. E o doutor fez o vídeo, nós lemos a carta, foi publicado no dia 1º de fevereiro, apesar de já termos ido praticamente 2 meses antes. E aí, bem, é aquela coisa, não é? O pessoal começou a dizer, doutor, que o Padre Rio, mesmo com a carta dele sendo clara e ele sendo sede-vacantista, eu achei até estranho, recebi várias mensagens. Padre, você disse lá com o Dr. Yuri que o Rio é sede-vacantista, mas
ele não é sedevacantista. Eu perguntei, como não é? Como assim não é? Eu conheço o Padre Rio desde a época do meu seminário. O Seminário São José foi a primeira editora no Brasil que foi publicou o Padre expulso Rio. da resistência pra vocês, né? Então, uma coisa assim, a gente Todo conhece... mundo fala na França toda daquele momento. Exato. Cadê? E veja, nós conhecemos histórias de bastidores do Padre Rio, da qual nós gostamos bastante, a gente achou bastante estranho. E aí a gente vai ver certas cartas de retratação, doutor, que falam isso, entendeu? O Padre Rio é sedevacantista. Quem duvida pode ver aqui a descrição do recolhedor sobre isso. Um artigo chamado Padre Olivier Rio Sedevacantismo. Mas seguindo, a coisa fica mais feia quando falaram o seguinte: olha, o doutor Yuri, ele na verdade está adulterando o Padre Rio. Doutor Yuri é mentiroso, doutor Yuri não sabe de nada, isso é tudo mentira. E o Padre Rio não é sedevacantista coisa nenhuma. Bem, o doutor Yuri, evidentemente, gosta de mandar e-mails e mandou um e-mail lá para a França para os dominicanos de Avilés. Para quem não sabe, são da Resistência e são os teólogos da Resistência. E aí o doutor mandou um e-mail para lá, já está aqui no canal, inclusive, e o doutor pergunta, olha, eu quero saber se o Padre Rio ele é sedevacantista, etc. E bem, ficou claro no primeiro e-mail o seguinte: o padre Frei dizendo ao Dr. Yuri. Ele não cita o nome do Papa no cano da missa e é muito ligado aos sedevacantistas da Itália, Matebone Concili, a quem solicita que o substituam quando se ausenta e de quem chega a trazer um bispo para as crismas. Ele tem, inclusive, permissão para celebrar na casa religiosa e escola de Nimes, onde apenas as missas não unacum são permitidas. E lá no e-mail 2, ele diz o seguinte... agradeço a mensagem do Dr. Yuri, no caso. De fato, ele escreve excelentes obras, tal como nós recomendamos. Mas é preciso lê-la sabendo que ele é sedevacantista. E aí, doutor? E quem é que escreveu isso daí? Foi você, doutor? Foi um e-mail falso? Foi um fake? Não, foi o Père Marie Dominique, lá da França. Eu acho que na França vocês devem gravar aqui. Qual é o problema, né? Falar que o Padre Yuri é sedevacantista. Deve dar um tilt. O que o pessoal do Brasil não quer que fale? Qual é a dificuldade? Esses brasileiros, que coisa... Então, você veja, essa situação, aqui nós estamos apenas... Só no Brasil que sou de uma coisa... Não, o Brasil é óbvio. Eu acho que até hoje eu estou entendendo. Qual que é o problema que eu mandei um e-mail pro Dr. Yuri falando uma coisa óbvia? Exato. E, doutor, você veja, lá na França, a resistência nos trata com tanto carinho e amor, como você pode ver, e aqui é só baixaria. Só baixaria. Você é bloqueado, você é... atacado, assim, você é tudo, né? come o pão que o diabo amassou na fraternidade, na resistência não, o pessoal te respeita. Então, mas o Brasil é o Brasil, doutor. O Brasil é um país complicado. Então isso deu uma repercussão dos infernos, o doutor Yuri gravou um vídeo comentando isso, e a coisa não parou de esquentar, sabe? O doutor faz o vídeo, explica o Rio, falam que o doutor está mentindo, o doutor manda e-mail para a Avilés e a Avilés confirma o que o doutor está dizendo. Aí complicou, sabe, doutor? Porque no momento em que o Père Marie Dominique de France concorda com você, o senhor não acha que fica meio feio falar que o senhor está mentindo? Então vamos aqui, você é um fiel da resistência. E você está dizendo, o doutor Yuri está mentindo. Você é fiel da resistência e viu quantas horas de vídeo de velório dos velório. E aí você imagina, mas quando um frade da resistência concorda com o doutor, é meio difícil falar que o doutor está errado. Exatamente. E aí nós vimos que a coisa deu uma esfriada, todo mundo, né? Vamos deixa pra lá, esquece isso aí, né? Ninguém viu, né? É complicado, isso é uma coisa, é difícil, é feio, olha, é uma vergonha. Isso historicamente é muito feio de acontecer. Mas a coisa não parou por aí. Lembrando, tudo isso está aqui na descrição e vocês podem ver. Exatamente. Até que chegou o fatídico dia 3 de fevereiro e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Vídeo do Dr. Yuri, carta para a França, etc. Aqui é apenas uma pequena linha do tempo que nós fazemos para explicar isso daí. Quando se deu o artigo chamado Padre Hermann Weitzel versus Padre Olivier Rio, refutação do livro Memória em favor da validade do rito de consagração episcopal, promulgado em 1968 por Paulo VI. Para quem não sabe, o Padre Weitzel é um padre sedevacantista que trabalhou com o Padre Rio. E uma coisa interessantíssima que o Padre Weitzel fez, além de responder o livro do Padre Rio, uma tese que infelizmente está errada do Padre Rio. E ele escreveu quando ele acabou de sair do Refebido. Ele saiu do Refebido, já vou escrever um livro aqui. E o Padre Weitzel escreve em relação ao Padre Rio, citando: o senhor escreveu recentemente um livro acreditando poder sustentar a validade da consagração episcopal do Novo Zodo. Quando ouvi falar disso, uma pergunta se impôs espontaneamente a mim. Por que um confrade que só recentemente tomou consciência da vacância da sé, sem precedente na história da igreja, começaria a se ocupar com este tema? Há muitas outras questões teológicas mais urgentes a tratar. E, bem, ele diz logo em seguida: o senhor finalmente se distanciou de Dom Williamson e tornou-se aquilo que se chama um sedevacantista. Então, vocês vejam a situação, quão escabrosa ela foi. Primeiro, a carta do Padre Rio ao Dr. Yuri, deixando claro que ele é sedevacantista. Depois,
disseram que o Dr. Yuri estava mentindo. O Dr. Yuri vai lá e escreve para a França e os dominicanos da resistência confirmam que o padre Riou é sedevacantista. Para piorar, existe ali um artigo chamado Padre Olivier Riou e o Sedivacantismo, que deixa mais claro que o padre Riou é sedevacantista. E para piorar, se você quiser, o senhor talvez eu já tenha feito isso, não sei, você pode mandar e-mail para qualquer pessoa da Europa perguntando se está sedevacantista. Vai ter até outro dia só as citações. E aí, para piorar, doutor, até o padre Weitzel, que respondeu o padre Riou, diz ali, você que é sedevacantista, trabalhei com você. Então, bem, depois que isto aqui tudo apareceu, doutor, ficou muito feio continuar chamando o padre Riou de sedevacantista. É porque é complicado, sabe? Não tem muito como se esquivar disso. Então é uma complicação. Como você sendo sedevacantista, faz uma obra para não ser sedevacantista? É uma coisa, Não, é incrível, é incrível. Só aqui no Brasil. Cara, olha, doutor, a gente fala então de brincadeira, mas assim, é desanimador, sabe? Como? A gente dedica tempo e o povo não entende e ainda tenta insistir. E bem, infelizmente o padre Riou tem esse erro na questão das ordens, inclusive há um ótimo artigo do Jean Magne sobre isso. E como ele mesmo fala, eu posso estar errado, sim, ele coloca lá, ele é humilde de falar isso. Questão de opinião. Não bastando isso, mesmo mostrando a carta do Riou, mesmo mostrando o padre Weitzel, mesmo mostrando o e-mail, mesmo vendo, inclusive, várias pessoas chamando o padre Riou de sedevacantista, ainda ousaram dizer: o doutor Yuri está falsificando os e-mails. E aí chegou dia 11 de fevereiro de 2026, escrito CFNI, a troca de e-mails que confirma que Padre Olivier Riou é sedevacantista. E aí os prints de troca de mensagens entre o Père Marie Dominique com o Dr. Yuri, não restando dúvida alguma que é verdadeiro a informação. O pessoal ficou reclamando, esse e-mail é até privado, mas esse e-mail dele está lá no site dos americanos lá, é só você pegar lá e colocar e mandar mensagem. Exato. Não fui eu que me... Não, o doutor é a vítima da história, inclusive. Eles reclamaram, olha só que palhaçada, né, padre? Mesmo falaram que estava mentindo. Aí você Sim. prova, aí eles criticam que você mostrou o e-mail da pessoa que está público lá no site. É brincadeira. E o pior, ao invés de reclamar com o Pierre Marie Dominique lá da França, vão reclamar com o senhor, doutor. Mas o senhor só fez uma pergunta incrível. Então vejam, eu recomendo bastante a leitura desses links, o Em Defesa do Padre Olivier Riou, toda a questão da resistência mudando de opinião em questão política. Antes apoiavam Jair Messias Bolsonaro e hoje dizem que não pode nem votar no mal menor, ou seja, uma mudança, claro. Não toda a resistência, mas alguma parte. O pessoal vendendo canonista que defende a posição sedevacantista, ou seja, que uma pessoa que comete heresia sai da igreja, não é necessário nenhuma declaração. Engraçadíssimo esse caso. O Dr. Yuri publica a carta do Riou, dizem que o doutor está mentindo, só que outras pessoas também já diziam que o Riou é sedevacantista no Brasil, que é evidente. Segue-se que os dominicanos respondem o doutor, tudo isso está aqui no canal, evidentemente. E a situação chegou a níveis gravíssimos quando Padre Weitzel, Père Marie Dominique, outras pessoas também, o próprio Padre Riou, deixando claro que ele é sedevacantista. Então não é nenhuma questão de discussão mais, ou melhor, nunca foi, não é? A coisa piora, doutor, quando uma coisa vai levando a outra, sabe? E nós vemos situações bem difíceis. Por exemplo, a questão Pacelli. Foram nos apresentar, um amigo nosso nos mandou um link também no Recolhedor chamado A Questão Pacelli em Maribel Martínez. É um livro, não é, muito interessante, que tem 3 citações aqui que eu leio sem pretensão alguma, citando: a conexão com os Rothschild logo deu origem à quase certeza de que a família bancária Pacelli, assim como os Motini, eram de origem judaica. Isso está na página 34 da versão 4 de 2007 de Martínez. Igualmente, logo em seguida, na página 130, a família Pacelli havia chegado em Roma no início do século XIX a pedido da casa de Rothschild. É razoável supor que os astutos banqueiros de Frankfurt confiariam a um goi uma parte fundamental de sua estratégia na Europa a de trazer os estados pontifícios firmemente para sua órbita. Para os judeus que praticavam o catolicismo, sim. E lá na página 207 do mesmo livro, vários leitores perguntaram por que, se sou uma sedevacantista, eu acho que aqui é bom explicar porque o povo tem dificuldade, a autora do livro A Questão Pacelli é uma sedevacantista. Eu acho que é evidente, né, doutor? Se ela é católica, vê tudo isso daí, é óbvio que ela não ia ser da posição de coisa. Evidentemente. E ela escreve: utilizo o título Papa junto aos nomes dos pontífices recentes. Minha resposta é que a ideia de que a sé de Pedro está vacante é um conceito teológico e, como historiadora, sou obrigada a chamar o homem firmemente estabelecido no Vaticano da maneira como o mundo o chama. Ou seja, é uma sedevacantista que chama os falsos papas de papas meramente por uma questão historiográfica. O Papa Paulo VI, mas ela é uma sedevacantista, como ela escreve aqui na página 207. Lembrando, isto é o livro A Questão Pacelli.
De todo modo, deve ficar bem claro que, há muitas décadas, reconheço que a igreja se encontra sob ocupação do inimigo, isto é, ocupação judaico-maçônica. Foi em 1940 que nosso professor de estudos clássicos e convidado frequente dos jantares de família, recém-chegado de um verão entre as ruínas romanas, relatou a consternação das autoridades italianas diante da recente eleição de Eugênio Pacelli, o único papável cuja família era de origem judaica. Isso está na página 207 do livro de Martins, Meribal Martins, A Questão Pacelli. Peraí, padre, mas por que você está falando que a autora é sede vacantista? Tem alguma coisa acontecendo aí? Não, doutor, é porque o problema... o livro Sede Vacantistas? É porque o problema é o seguinte, doutor, é porque é complicado, sabe? Estão vendendo esse livro na Resistência, padre? Eu já vi. O problema é que eu já vi gente da Resistência louvando esse livro, doutor. Brincadeira. Aí eu pensei, então temos que, quero que eles comecem a louvar também o livro do Padre Secada, padre. Mas qual o problema? A obra-prima, obra de mãos humanas. Não tem nada ali de sede vacantismo. Então é uma só coisa... falando da missa nova. Olha, é uma complicação. A gente olha assim com vergonha, pensando, barbaridade, como é possível isso. Então, bem, o padre Rio é sede vacantista, ninguém duvida disso, evidentemente. Mas eu acho que alguém vai falar que ela não é sede vacantista, padre. Mas está escrito, doutor. Mas ela está dizendo, doutor, que ela é sede... alguma coisa vai acontecer. Entendi. Vai ter alguma coisa que você não sabe ler. Entendi. Igual o padre Sandra. Olha, aí, doutor, veja bem, aí nós chegamos assim, o fundo do poço tem um alçapão, sabe, doutor? Você cai no fundo do poço, você cava um pouco mais, tem uma porta que você abre e cai mais ainda. Aí, uma pessoa me ligou, assim, consternada. Padre Guidon de Salve Maria, você viu o que estão falando por aí? Eu falei, o quê? É que estão dizendo que o padre Arriaga não era sede vacantista. Eu morri de rir. Eu falei, como assim não é sede vacantista? Ele não escreveu um livro chamado Sede Vacante? Ah, mas padre... Aí a pessoa mandou um monte de material. Eu falei, ih, rapaz. E bem, lá no Recolhedor, então, que se empenhou em muitos trabalhos, está ali um artigo chamado O Primeiro Sede Vacantista, Padre Joaquim Sanz e Arriaga. Tem ali uma foto, primeiro inclusive... Público, né? Público. Uhum. Então, o artigo começa com o Palácio Lateranense pichado o nome Sanz, Padre Sanz e Católici sono con lui. E também ali, diretamente na Vila della Consolazione, o nome do Padre Sanz, um ato de rebeldia, evidentemente. Você vê que claramente o Padre Sanz ele é alguém que se submetia ao verdadeiro Papa e por aí vai. Então, o artigo fala o seguinte... Padre Sanz de Arriaga lutou para impedir o concílio, escrevendo vários livros até sua inevitável excomunhão pela seita conciliar. Entre suas obras destacam-se Carta de Informação a los Obispos de Espanha, Portugal e América, Los Frutos Apetecidos por el Progressismo e el Concílio Vaticano II, El Antissemitismo e el Concílio Ecumênico e que é o Progressismo, Com Cristo ou Contra Cristo, Cuernavaca e el Progressismo Religioso em México. Tive a chance, inclusive, de visitar Cuernavaca, uma igreja sede vacantista que é lá, de um padre bem piedoso, que faleceu faz alguns anos. Mas continuando. La Missa Nueva, Documentos de Controvérsia, Las Falsas Derechas, La Nueva Iglesia Montiniana, Por que me excomungaram Cismo Fé e La Restauração Montiniana de la Devoción de la Virgen Santíssima. Padre Sanz de Arriaga morreu em 1976. Devemos nos recordar de seu biógrafo Antônio Rios Fátios, que escreveu o livro Excomungado, Trajetória e Pensamento do professor Dr. Joaquim Sanz de Arriaga, em honra do tradicionalista mais radical das Américas. O movimento sede vacantista tem sua grande inspiração no livro Sede Vacante, Paulo VI não é legítimo Papa. Paulo VI é um herege e por isso não é Papa legítimo. Você está na capa e ainda falaram que... Não, está na capa em cores vermelhas, doutor. É impressionante. Assim, se fosse meio cinza, a pessoa podia dizer, não sou daltônico, mas vermelho é impressionante. Mas, padre, agora eu fiquei triste porque eu ia preferir que ficasse ainda no ar essa coisa de Padre Sanz não ser sede vacantista, porque iriam publicar livros dele, padre. Então, doutor, você veja como é a Falaram coisa. publicamente, olha, eu não sabia, vou publicar aquele livro, é muito bom, eu não sabia, agora que ficou sabendo. Doutor, cara. É uma coisa complicadíssima. E aí... Essa pessoa, assim, ela lê o livro, é bom e não vai publicar, porque é sede vacantista. Agora, incrível, não é? Ela ia publicar se não fosse, olha que coisa. Não, imagina, o homem que escreveu o livro chamado Sede Vacante não é sede vacantista. É genial, doutor. Não, todos os sede vacantistas do mundo inteiro. Universalmente reconhecido, mas não é. Mas brincadeira, a pessoa conseguiu ver o que ninguém viu. Doutor, o Brasil é único. Doutor, nós somos abençoados por Deus por ter nascido nessa terra. Essa é a verdade. E aí continua o texto. Para confirmar de forma inequívoca que assim é, eis aqui 3 citações do livro Sede Vacante que testemunham que Paulo VI não é Papa. Aí ali entre parênteses. Afinal, que idiota ousaria dizer, após ler todo o livro, que um Papa não legítimo, assim como diz Padre Sanz de Arriaga, é verdadeiramente Papa? Doutor, um Papa não legítimo é Papa? Olha, eu nunca vi isso. Olha, temos um Papa não legítimo aqui na história da igreja. Vamos colocar no cano da mídia. Incrível. E aí temos o livro Sede Vacante, Paulo VI não é legítimo Papa, ou seja, se Paulo VI não é legítimo Papa, Sede Vacante. Não é difícil entender, não é?
E aqui diz... Não, mas calma, ele é um papa ilegítimo. Então, mas ele é papa, mas ilegítimo. Ah, olha aí. Então não é sede vacantista, entendeu? Não é sede vacantista? Mas ele ocupa a casa. Então, na verdade, o Padre Santos é sede migracionista. Não sei, padre. Sede papa... É a sede misteriosa. Ilicitista, sei lá. É a sede misteriosa, doutor. E aí, então, o padre Joaquim Santos Arriaga nos diz lá na página 125 da edição de 1973 do seu livro Sede Vacante. Temos que chegar a tirar as conclusões de tudo que aqui escrevemos, ainda que levantem os braços ao céu, em gesto de protesto e ameaça, os numerosos papólatras, como há em toda parte, e que, para salvar a Paulo VI e seu espúrio reinado, estão dispostos a sacrificar a igreja e a própria salvação eterna. Claramente não é um sede vacantista. Diante da presente autodemolição da igreja que estamos presenciando, temos que chegar com imensa amargura à já tangível conclusão. Giovanni Battista Montini não é um papa legítimo. Padre Joaquim Santos Arriaga, página 125, sede vacante. E tá ali também em espanhol? Sim. Depois... Mas que idiota que poderia... Olha, impressionante. Olha, doutor, eu não sei, doutor. Eu não sei, doutor, eu não sei. O recolhedor tá revoltado. Olha, eu acho que... Ele quer ver todo o livro gritar essa pessoa. Lá na página 410. E assim aconteceu. As reformas litúrgicas que tanto agradaram a Dom Sérgio, o de Cuernavaca, e a todos os seus seguidores e admiradores, abriram passagem a todas as heresias e a todos os escândalos e a toda essa espantosa revolução na Igreja de Deus. O que ficou de pé? Essa é a grande apostasia anunciada por Daniel, capítulo 8, e por São Paulo. Esse é o reinado de Satanás. Depois destas palavras, minha primeira pergunta já está respondida. Giovanni Battista Montini não é um papa legítimo, e ele escreve isso em letras maiúsculas, doutor. Então, Paulo VI faz parte da grande apostasia do reinado de Satanás, e não é um papa legítimo. Uma pessoa lê isso e conclui. O padre Arriaga não é sede vacantista. Doutor. Ele foi eleito validamente? Doutor, qual é o diagnóstico, doutor? Foi eleito validamente? Já disse que, ao que parece, cumpriram-se as formalidades canônicas para uma eleição, mas essa eleição, de iure, não é suficiente para que seja válida. O padre Santos dizendo que a eleição não é válida. Doutor, um papa não legítimo com... É necessário que o eleito seja sujeito capaz de ser eleito. Impressionante. Olha, considerando todos os adjutos pessoais de Giovanni Battista. Não creio que seja temerário chegar a dizer que ao ser eleito ele não tinha a nossa fé, que era o infiltrado, habilmente preparado, discretamente aconselhado para dirigir de cima a autodemolição da igreja. Eu sei muito bem que ele, em seus discursos turísticos, frequentemente se lamenta e parece condenar as heresias, a imoralidade, as horrendas profanações, a desordem incrível que estamos presenciando. Mas esses lamentos não são sinceros. Essa condenação não é compatível com as atrocidades que, com plena ciência e consciência dele, estão sendo levadas a cabo em todo o mundo com a corroboração de seus amigos. 2 pontos. Os judeus, os maçons e o comunismo internacional. Então, não somente Giovanni Battista Montini é a grande apostasia, o reinado de Satanás, não tem a fé, eleição inválida de iure, claramente infiltrado, autodemolição da igreja, ajudado por judeus, maçons e o comunismo internacional. Conclui-se, portanto, que o padre Arriaga não é sede vacantista. Eles compram o livro e isso aí. Porque, doutor, se você fala que ele é um papa não legítimo, ele está dizendo que é papa. Entendi. Doutor, ele pode eleger um papa não legítimo na igreja. Doutor, qual é o diagnóstico? O senhor que entende medicina? Tem que alguma coisa deve ser feita. Impressionante. Continuando, página 430. Dói-nos a alma ter que dizer estas coisas, mas as tivemos por tanto tempo caladas apenas pelo respeito religioso que se deve ao legítimo vigário de Cristo, que já não podemos mais silenciar nossa consciência. Para mim, Giovanni Battista Montini não é um legítimo papa, e essa afirmação talvez signifique a salvação da igreja e da fé de muitas almas. Doutor, antes que o senhor comente, vamos aqui fazer um exercício de exegese. Para mim, Giovanni Battista Montini não é um legítimo papa. Como nós já vimos, é o anticristo, é o demônio na terra, o reinado do anticristo, etc. Mas vamos considerar o seguinte, doutor. Ele está doído de dizer isso pelo respeito religioso que se deve ao legítimo vigário de Cristo. Conclui-se, então, que o padre Santos Arriaga considera Paulo VI um legítimo vigário de Cristo, não é mesmo? É o legítimo. Exato. Mas ele diz que esse silêncio é para um legítimo vigário de Cristo. Mas ele escreveu 400 páginas atacando Paulo VI, doutor. O que se conclui disso, doutor? Que é legítimo. Que é ilegítimo e que, portanto, não é papa. Olha, meus irmãos em Cristo, eu sei que esse episódio está sendo feito de forma extremamente jocosa, mas não tem outra forma de dizer isso.
Então, essa situação... Eu nunca pensei realmente que no Brasil ia ser uma terra que alguém ia falar que o Sede de Padre Santos não é seu. Olha, lá no México, pelo menos, quando o Isidro Puente Ochoa entrou, ele não disse que o Arriaga não era sede vacantista. Ele quis criar a sede misteriosa, ou seja, até o Isidro Puente Ochoa teve dificuldade em entrar em Trento, sendo sede vacantista, mas desejando bem para o Papa. Aquilo ali foi uma confusão, como a gente sabe. Mas nem o Isidro Puente Ochoa chegou ao cúmulo de falar Padre Santos não é sede. Então, é uma situação calamitosa. Eu convido a todos a irem lá no México e falar que o Padre Santos não é sede. Doutor, mas aí a pessoa vai acabar desaparecida. E lá na França falar que o Padre Rio não é sede vacantista e continua. Incrível. Então, veja, essa controvérsia toda, essa controvérsia riuniana, ela deve ser um dos episódios mais feios, mais decadentes, mais tristes, nem um pouco proveitoso, assim, coisa feia mesmo, que nós já vimos em toda a nossa vida. Porque chega a ser assim, doutor, nos dói os olhos, vou falar como o Padre Santos agora, nos dói ver essa situação como um todo. Porque é tão evidente, tão claro, tão manifesto, que o Padre Rio é sede vacantista, que evidentemente existem autores sede-vacantistas que escrevem no livro que é sede-vacantista, que estão sendo vendidos por aí, como se fosse a refutação do sede-vacantismo, e não é. E, inclusive, gente dizendo que o Padre Santos não é sede-vacantista. E gente acusando o Dr. Yuri de estar mentindo, de estar forjando e-mails, de estar... Gente fazendo 3 horas de vídeo, 40 então, horas veja, de vídeo. Essa que você falar uma coisa dessa. É uma situação feia, não é bonita. E eu acho assim uma barbaridade que a pessoa gostou do livro do Padre Santos. E não... Gostou das obras, falou publicamente. Gostei das obras do Padre Santos, é muito bom. Mas eu não publicava porque ele era sede-vacantista. Eu achava que ele era sede-vacantista. E agora... Ele ia publicar. E agora não vai publicar porque só porque ele é sede-vacantista. Se você gostou das obras, não tem nada de... Então veja, qual que é o problema? É incrível. Nós fazemos isso para quê? Para deixar registrado historicamente para as futuras gerações, para mostrar que, olha, nós estamos vivendo em um tempo, né, se nós vamos usar o português do brasileiro, nós estamos em um mato sem cachorro. Essa é a verdade. Porque a situação é muito feia, ela não é nem um pouco proveitosa, é um desgaste tremendo nós vermos isso aqui. É o único país que uma coisa dessa aconteceu. Não houve nem outro país, nunca houve um país em que as pessoas disseram Padre Rio não é sede. Nunca houve um país em que o povo disse, não, na verdade o Padre Rio provou que o novo rito é inválido, apesar que o Rio foi refutado pelo Padre Weitz, até hoje não respondeu. É uma posição que nós não concordamos com o Padre Rio, esperamos que ele mude de posição contra isso, apesar que nós recomendamos o Padre Rio sem descrições no Brasil. E apesar que o Padre Rio não pega, apesar de ele falar isso, ele não pega nada desses bispos. Precisamente, exatamente. Ele trata como não bispo, então como é que teria que ser uma coisa mais, né, fazer o que faz e acreditar naquilo que diz. E ser coerente. Mas olha, quando nós chegamos no cúmulo de Padre Arriaga não é sede-vacantista, nós vemos que o nosso trabalho de anos, doutor, eu não diria que ele não é frutífero, porque a semente é boa, é a terra que é o problema. Porque nós estamos distribuindo a mesma semente em todos os locais e o Brasil parece que é o único local que saem umas plantas meio anormais, meio defeituosas, com umas anomalias, umas coisas bem estranhas nelas e não parece racional. E é só no Brasil. Não tem nenhum outro lugar no mundo. Eu fui contar para um amigo meu no México, que estavam dizendo que o Padre Arriaga é sede-vacantista. Não é sede-vacantista, morreram de rir. Como é possível, padre, não é possível isso, porque toda a gente não sabe aqui em México, quem está dizendo essa tonteria? A gente fica até constrangido, né? O pessoal olha feio pro Brasil. Olha, o Brasil só tem idiota. Assim, eu fico até constrangido. Eu fiquei constrangido em contar esse caso. Eu falei, o Brasil é complicado, sabe, pessoal? Então, olha, é uma situação triste, tudo porque o pessoal não quer aceitar. Não quer aceitar. Parece que aceitaram, porque, né, hoje em dia parece que ficou meio feio, sabe? Eu nunca mais ouvi uma publicação do Padre Santos, do Padre... Do Rio, tá tudo meio parado, né? O que é triste, porque a gente queria ver mais, doutor. Porque assim, eu acho que não foi uma boa tática nossa, padre. Eu acho que devemos ficar mais quietos. É verdade. Deixar o riozinho continuar crescendo. Mas, infelizmente, é que chegou ao ponto de que até pessoas ligadas a muita gente está assim, nossa, realmente ele não era sede-vacantista. Incrível. Você está caindo nessa. Olha, eu não acredito que você está caindo nessa. O Brasil é fantástico, é fantástico. Esse país é maravilhoso, entende? Mas nós recomendamos que o Rio continue sendo lido, publicado, afinal isso é obra nossa, evidentemente, como já é manifesto. Basta ler o prefácio do livro do Dr. Yuri, que o que eu tive aonde prefaciar e que eu contei ali a história de como se foi a primeira tradução do Padre Rio, o primeiro livro produzido aqui no Brasil. E a obra é nossa, graças a Deus isso está acontecendo. O problema é que a gente não sabe como é que se dá esse tipo de coisa, que a gente fala A, a pessoa entende B, explica C. Assim, um hegelianismo muito louco que acontece no Brasil. Primeiro livro do Seminário São José, da Semana Santa, recomendado ainda por Padre Secado e Padre Dom Dola, o livro do Padre Rio da Semana Santa.
vendido ali, traduzido, louvado ali pelo Dondô, na época que eu estava vivo. Eu lembro que eu comprei, e ainda faltava uma parte, né? Ficou meio que vocês me deram ainda um papelzinho para completar. Sim. Ou seja, coisa de anos já, doutor, todo mundo sabe. Né? A Ação Extracionista publicou a biografia do Padre Sanzeriaga, o livro sai de vacante, não é Papa legítimo. Como é que um Papa... Não, é difícil. É um episódio negro na história do sede vacantismo brasileiro, não deixa de ser engraçado, porém. Mas o fato é esse. Quem quiser ver toda esta saga maravilhosa, por favor, ver a descrição aqui no vídeo do Dr. Yuri. E eu já nem sei mais como continuar esse episódio, doutor, porque... chega a ser tão cômico que nos falta palavras, entende? Quando chegar o mexicano dentro da casa sede vacantista, você pega, põe os vídeos da Resistência, vamos dar uma risadinha e coloca lá, e aí depois você põe os nossos vídeos e se divirtam, sejam felizes. Exato. Então eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que assim, ponto final, né? Eu acho que ponto final agora, acabou a discussão, eu acho que não vai ter mais. Padre Ryu é sede vacantista. O Padre Riaga é sede vacantista, que é óbvio, o único país que isso tem que ser demonstrado no Brasil, impressionante, inclusive. E tem gente vendendo livro sede vacantista por aí à torta e à direito, nós não condenamos isso, muito pelo contrário. E é aquela coisa, o Padre Rio tristemente tem uma opinião que nós não concordamos, que é sobre a validade do novo rito, só que a sua tese foi refutada pelo Padre Weitzel e até hoje não teve resposta. Parece que também não vai ter. Tudo isso pode ser encontrado no canal do Dr. Yuri, também no Totalista e também no Recolhedor. Material não falta, está tudo bem respondido, muito bem aclarado, eu acho que é o ponto final. Creio eu que não será necessário mais tocar neste ponto, porque, pelo amor de Deus, assim, já está chegando o nível de... Né, já é uma calamidade pública. Tem que falar 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4. É isso mesmo? Sim. Então vamos lá, vamos ler aqui. Agora que o estado de calamidade pública já foi contornado, porque era horroroso ver essa situação, eu acho que finalmente nós podemos encerrar esse episódio do movimento sede vacantista e resistência, que foi um dos mais cômicos. Eu espero que agora que a resistência, agora que passou por um problema com seus padres, né, tenha... Olha, eu não julgo, eu sei que eles não gostam de nós, eles não gostam. Eu entendo a parte humana. Mas veja, assim, tem que tentar com mais coerência da próxima vez. Eu diria, assim, dando uma ajuda agora. Aproveitem que houve um expurgo na resistência, muita gente saiu, padres, fiéis, outros leigos também. Aproveitem esse momento para estudar mais, né, ficar mais robusto intelectualmente, ver um novo catálogo de livros, tentar talvez publicar alguma coisa nova com o sede vacantismo, porque essa última temporada foi muito feia. A gente fica até triste quando não tem debate, sabe? Ainda mais quando acontece uma coisa dessa, né? O maior argumento contra o sede vacantismo, Padre Santos é sede vacantista. Meu Deus. Assim, eu vou aposentar, doutor. Doutor, eu vou pendurar a batina. Agora sim você. Entende? Agora já vai. Eu vou pendurar a batina, entende? Vou pendurar o barrete, porque, sinceramente, se é isso o debate, não tem para que debater. Então, olha, essa situação foi bem feia para a resistência, porque enquanto tudo isso acontecia, havia guerra civil na resistência. Então agora a gente está aqui, olha, vamos fechar esse episódio, né? Vamos aqui fechar esse espaço e vamos agora fazer um debate um pouquinho mais sério, né? Com pessoas grandes, né? Como gente séria, como gente intelectual, né? Com muitos São Tomás, e agora eu acho que tem como ter um debate mais saudável. A gente nem vai jogar na cara esses episódios, porque foi muito feio, porque assim, é até vergonhoso para nós falarmos disso de qualquer forma. E as pessoas chamam para o debate, a pessoa chama para o debate, começou o debate assim. Meu Deus, olha, incrível, doutor. Vou chamar para o debate sede vacantista falando que o Padre Santos não é sério. Olha, esse é quase um duelo, estilo... Pode ser, mas eu fiquei até com pena, né? Exato. Olha, melhor você dar mais um pouco. A gente ficou em silêncio durante tanto tempo que a gente pensava, rapaz, esse povo está falando sério mesmo, não é possível. E bem, é quase como um duelo vitoriano em que a pistola, o cano está voltado para si mesmo. Você vai dar um tiro no inimigo e você se suicida. É incrível. Então, olha, eu acho que agora a resistência, né, aproveitem, né, vocês deram uma respirada, melhora os argumentos, faz uma coisa nova, ficou feio, não foi bonito, né? A gente finge, olha, é feio até pra nós isso daí, sabe? Então, a gente finge também que nada aconteceu. A gente tem, assim, a empatia com o inimigo, né? O inimigo fazendo uma burrada, vamos ter uma compaixão. Pois é, olha, vamos preparar. O pessoal aí deixou a espada cair, não, a gente espera pegar a espada, pega. Não, a gente não vai dar um golpe de misericórdia assim, não, pega a espada, veste a armadura de novo, a gente espera, não tem problema. Mas esse final de ano, início de ano 2026 foi muito feio. Olha, eu espero que nunca mais a gente veja uma cena assim, porque o pessoal mais sério, você imagina, doutor, o pessoal Ecclesia Dei, que estuda, que vai para a Europa, vendo uma coisa dessas, assim, é de dar dó. Pessoal, isso queima tanto nós, sede vacantista, como resistência, fraternidade. O pessoal Ecclesia Dei vai para a França, vai para Roma, Itália, estuda com grande pessoal catedrático, academicista. E aqui essa baixaria. A gente tem que aumentar o nível do debate, pô. Não tá bonito, isso não é sério. Assim, tem que dar uma elevada. Eu sei que o Brasil é uma terra de missão, é uma terra silvícola, uma terra ribeirinha. Eu sei, eu entendo, mas veja,
O mínimo é necessário. Porque senão a gente vai passar por essa vergonha de novo. Entende? A gente fala, né, não é bonito para a gente, não é bonito para os senhores, então vamos combinar o seguinte, né? Esse debate acabou, afinal não tem nem como prosseguir agora, né? Já está mais que provado, acabou o debate. Vamos fechar esse episódio e a gente continua normalmente o debate. Mas gasta uma energia, né, padre? Imagina a pessoa se convenceu que o padre Rio não é sério, publica, faz imagina, nossa. Um trabalho, divulga, aí vai, e padre Santos ia ser a mesma coisa, já ia ser, complô contra a igreja. Nossa, e aí, que situação. Todo esse esforço, né, é melhor a gente falar para o pessoal, olha, cara, ele é sede vacantista, tá? Só para você, só para te falar aí, mas cuidado aí. Olha, qual que é a você faz a tua propaganda? Da próxima vez que for publicar o livro, leia a capa primeiro, sabe? A gente sabe que o livro não se julga pela capa, mas do Padre Santos pelo menos dê o título da próxima vez. Desconfia, né? Desconfia. Será que ele não recebe mesmo? Pessoal, olha, então... Será que essa pessoa está sendo séria, né, pessoa? É um caso feio, vamos encerrar isso daí, vamos encerrar o vídeo também. Maldito homem que confia no outro homem. Maldito homem que confia no outro homem. E bem, a gente tentou avisar, não é? O pessoal aí que botou a mão no fogo, a gente falou, olha, não é bem assim, mas bem, o pessoal não escuta a gente e depois reclama. Mas fazer o quê? Águas passadas, foi um episódio aí tragicômico, já passou. E bem, agora vamos tentar fazer um debate mais sério em 2026, se Deus quiser. É isso, doutor. O que o senhor me disse? Acho que é isso também. Salve Maria. Compre o livro do Padre Rio, de todas, se o Padre Paulo Ricardo tiver vendo, pode comprar, do Padre Rio, do Padre Santos. Pode dizer que o Padre Guidoni está recomendando, não tem problema, compra o Padre Arriaga, compra a Maribel Martins, compra todo mundo aí, vai comprando, o importante é ler, é isso aí. Mas importante ler, né, pessoal? Não é só comprar, tem que ler também. Você compra uma comida para comê-la, você compra um livro para ler o livro, não é só para ter, tem que ler o que está ali dentro, aí não é difícil, não é complicado, né? Olha como Deus é maravilhoso. Então a gente espera que o pessoal comece a ler, né, doutor? Começando pelo título do livro, né? Sede vacante. Sim, vamos deixar na descrição aí os artigos do Recolhedor, toda essa história, toda essa jornada aí do Padre Rio. E é isso. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.